Bem, pessoal, então vocês já viram que com o CSS a gente pode definir ali, né, a tipografia de uma página, né, do nosso conteúdo, do nosso front-end. Mas com o CSS a gente também pode, né, trabalhar aqui com a parte de espaçamento, que vai definir ali, né, o layout, o visual, né, de tudo aquilo que a gente coloca na nossa página, no nosso front-end. E a partir dessa aula nós vamos começar a explorar um pouco mais esse universo, né, de espaçamentos, utilizando aí HTML e CSS, que é algo muito importante que vai contribuir para a gente ter um excelente visual, né, da nossa página, ok? Então nessa aula nós vamos começar a falar um pouco mais sobre isso. Então vamos começar falando, pessoal, primeiramente sobre como que o navegador lida, né, com essa parte aí de espaçamento. Então imagine o seguinte, pessoal, sempre que o navegador ele lê o HTML, ele vai criar elementos ali na memória. Então cada parte ali do nosso HTML, cada coisa que a gente coloca ali, né, na nossa página, vai se tornar ali um elemento. Aí ele transforma esse elemento em caixas. Então imagine uma caixa mesmo, né? É exatamente o que ele vai fazer, né? Vai deixar cada elemento daquele em caixa, uma caixa. E aí ele vai aplicar um CSS nessas caixas que vão deixar um visual, né, diferente, um visual mais bonito. É claro que a gente não vê, né, esse formato de caixa, né? Mas, né, por trás, né, das coisas realmente são caixas que ele acaba criando ali. E vocês vão entender um pouco mais nessa aula o que isso quer dizer. Então, é importante a gente gravar isso. Tudo em CSS lá, né, com HTML, tudo isso gira em torno de caixas, ok? Tudo gira em torno de caixas. Então, para ficar mais fácil de entender, o texto é uma caixa, uma imagem é uma caixa, um botão é uma caixa. Quando a gente olha uma página web, igual esse draft aqui, né? A gente não vê exatamente assim, não é? A gente não vê esses quadradinhos todos aqui, não é? Normalmente a gente só vê o conteúdo. Mas por trás dos panos, por assim dizer, é como se cada elemento, cada conteúdo desse fosse uma caixa, né? E a gente tem aqui diversas caixas, cada uma ali com o seu tamanho, né? Uma perto da outra, enfim. Então imagine realmente como se fosse, né? Um visual web como se fosse um depósito cheio de caixas, né? Então, de diferentes tamanhos. É exatamente isso que existe ali no nosso conteúdo, né, HTML/CSS. Né? Então a gente não vê, a gente vê ele mais bonitinho, né, porque ele já aplicou o estilo do CSS para deixar bonito, né? Para a gente não ver essas bordinhas das caixas, mas no final das contas é como se cada elemento, né, que existe na página web fosse uma caixa, ok? Muito bem. Agora, já que cada elemento é uma caixa, o que nos ajuda a controlar essas caixas? É aqui onde entra, pessoal, o Box Model, né? Então, o Box Model, ele é um modelo que define quanto espaço cada caixa ocupa, como que esse espaço é calculado, como que ela empurra outras caixas, ou seja, qual que é a distância, né, entre uma caixa e outra. Então, o Box Model, ele é o responsável por isso. A gente falou que cada elemento é uma caixa, então a gente pode dizer que o box model ele vai definir, né, como que cada elemento, qual que é o espaço que cada elemento vai ocupar, como que é calculado esse espaço, qual que é a distância ali entre um elemento e outro. Então, o box model é responsável por isso. E já que a gente diz que cada elemento é uma caixa, essa caixa tem algumas características que nós vamos ver agora nesse próximo slide. Então imagina, pessoal, que tudo que vocês estão vendo aqui na tela seja uma única caixa, um único elemento, né, do nosso HTML, certo? Então, essa caixa, a gente pode particionar ela, vamos dizer assim, né, em algumas coisas, em algumas partes, né? Por exemplo, a gente tem a parte que aqui está em verde, né, que é o content, ou conteúdo, né, dessa nossa caixa. Então, aqui pode ser uma imagem, aqui pode ser um texto, pode ser um campo para o usuário digitar uma determinada informação, né?
Então, pessoal, que é o content mesmo, né? Texto, né? Conteúdo ali da nossa caixa, né? Conteúdo do nosso elemento HTML. Em cima desse conteúdo, existe o que a gente chama aí de padding, né? Que é o espaço interno da nossa caixa. Então, esse é o espaço interno, esse é o padding, ok? Então, pessoal, esse padding aqui, né, é o espaço entre o conteúdo e a borda. E nós temos, então, também a nossa borda da nossa caixa, né? Então, temos aqui essa borda da nossa caixa. Então, existe a borda, o espaço entre ela e o elemento, e fora da borda, pessoal, nós temos a margem, que é o espaço externo que a nossa caixa, né, ocupa. Em outras palavras, né, essa parte vermelha, né, pessoal, é como se fosse o espaço entre uma caixa e outra, né? Então, quando a gente está falando de cada elemento dentro lá do nosso HTML, pessoal, a gente está falando de cada elemento como sendo uma caixa, igual vocês estão vendo aqui, né? E aí tem essas divisões: o conteúdo, o espaço interno, a borda e o espaço externo, né? Que vai limitar ali, né, a distância entre uma caixa e outra, entre um elemento e outro. Para ficar mais fácil de entender, vamos comparar aqui, né, com um depósito mesmo, né? Então imagina lá que você tenha um depósito com várias caixas. Nessa caixa que vocês estão vendo aqui, pessoal, né, ela aberta, né? A gente tem um monitor e esse monitor, ele tem aqui essa parte, né, de isopor, né, que deixa ele bem fixo aqui na caixa, né? Ocupando aqui os espaços, né, para ele não ficar balançando na caixa. E nós temos a caixa propriamente dito, né? E nós temos também outras caixas, e cada uma delas tem uma distância, né? Então a gente pode dizer, pessoal, que todo esse conteúdo aqui, né, é como aquela imagem que a gente viu, né? Então, olha, o content, quem que é o content? A parte verde é o monitor. Quem que é o padding? O padding é o isopor, o quanto ocupa esse isopor que está aqui. Quem que é a borda? A borda é o papelão mesmo nosso aqui, a nossa caixa, né, que a gente vê. E quem que é o margem? É o espaço aqui, olha, entre uma caixa e outra. Então imagina que se esse monitor fosse um texto HTML, aqui essa caixinha fosse um outro texto HTML, né? Então a gente teria esses espaçamentos aqui. O padding e também o margem e também a borda. Legal, né? Muito bem. Então, pessoal, é muito importante a gente entender isso, né? Essa questão aqui dos espaçamentos, né? Então, se a gente entender que cada elemento é assim, fica mais fácil para a gente configurar o layout, né? A disposição desses elementos dentro de uma página HTML, ok? Bom, vamos ver aqui um exemplo, pessoal. Então, imagine o seguinte, olha. Então, imagina que a gente tenha um style lá, né? Uma regra de CSS definida lá, ponto caixa, ou seja, que é uma classe caixa. Então, a gente fala o seguinte, olha, o tamanho aqui é 200 pixels. O padding é 20 pixels. A borda é 10 pixels, né? E a cor vai ser preta da borda. E a margem é 30 pixels. Então, eu defini aqui, né, o meu estilo, né? Eu defini aqui, né, o meu CSS, ok? Minha regra de CSS. Agora eu crio 3 parágrafos lá no meu HTML, todos eles usando a mesma classe caixa. E aqui eu coloco parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. Se você vê o visual, pessoal, isso aqui é o visual, né, desse código aqui. Esse visual, perceba, então a gente tem o parágrafo 1, parágrafo 2 e o parágrafo 3. Mas você percebe que existe uma borda, né? A gente colocou aqui para exibir uma borda nesses parágrafos. Então perceba que cada parágrafo desse então, é como se fosse uma caixa, né? E ele tem então essa borda aqui. Essa borda, ela tem um tamanho.
que nesse caso aqui é um tamanho de 10 pixels. Né? Então, perceba, né, que toda essa parte preta aqui são 10 pixels, né, que ela tem aqui de tamanho. Mas note também que entre o conteúdo parágrafo 1 e a borda, não tem um espaço, olha. Perceba que tem um espaço em branco? Esse espaço, pessoal, é o padding. Né? Então, esse espaço aqui é o padding. Então, perceba que o padding, né? Então, é o espaço entre a borda e o meu conteúdo. Então, entre a borda e aqui, parágrafo 1, borda, parágrafo 2, borda, parágrafo 3. E o que é a margem aqui de 30 pixels? Essa margem, pessoal, é o que define aqui o espaçamento entre as nossas caixas, ou seja, entre aqui os nossos parágrafos. Né? Então, pessoal, todo elemento em HTML, se a gente pudesse, né, colocar ali, se vocês visualizassem uma borda, vocês iriam ver como aqui, como se fossem caixas. Cada uma, claro, poderiam ter tamanhos diferentes, mas todas elas seriam ali como se fossem caixas. E elas teriam esses espaçamentos. O espaçamento aqui interno, né, o padding, espaçamento da borda, o tamanho da borda, e o espaçamento externo, né, que separa um elemento do outro, ok? Mas aqui vai uma palavra de cautela importante. Cuidado com o tamanho da caixa. Como assim? No style que a gente estava utilizando lá, né? Lá no style do CSS que a gente estava utilizando, perceba que a gente tinha lá um widget de 200 pixels, não é verdade? E aí a gente tinha um pad de 20 pixels, uma borda de 10 e uma margem de 30. Qual que será o tamanho dessa caixa? Será que o tamanho, então, seria 200 pixels? É aqui que entra um ponto importante, pessoal. Desse jeito aqui, né, do jeito normal, sem a gente fazer nenhuma configuração, o espaço total é um pouco diferente. Esses 200 pixels que a gente colocou aqui de widget, né, ele é apenas o espaço do conteúdo. Né? Então, deixa eu voltar aqui um slide. Olha, tá vendo aqui o parágrafo 1? Não tem esse espaço todo aqui, parágrafo 1 até o final aqui, olha. Isso daqui, pessoal, são os 200 pixels. Então, os 200 pixels não é toda a minha caixa. É só esse conteúdo que está aqui. Então, é importante a gente saber disso para a gente evitar, né, confusões. Porque às vezes a gente vai colocar lá um widget e vai ter também um padding, né, um border, e a gente vai achar que o espaço está diferente, que não está dando certo, por conta desse detalhe importante. Então, normalmente, né, se a gente não escrever nada de diferente aqui, se a gente só colocar o widget, esse widget se refere, né, ao espaço do conteúdo. Então, qual que é o tamanho da caixa? Se a gente pegar aqui, né, o conteúdo mais 20 pixels, né, a gente colocou o pad de 20 pixels, mas conte que são 20 pixels de cada lado. Né? Então, 20 pixels do lado direito, 20 pixels do lado esquerdo. Né? No caso do padding, eu também tenho 20 pixels para cima e para baixo, né? Ou seja, no top e no bottom também. Vamos voltar aqui o slide para mostrar para vocês. Olha. 20 pixels aqui, 20 pixels aqui, 20 pixels aqui, e a gente tem 20 pixels aqui também. Ok? Então, quando a gente está falando do padding, é todos os 4 cantos da minha caixa. Né? Inclusive, eu posso configurar, eu posso deixar, né, pessoal, que entra um extra, né? Eu posso falar que eu tenho 20 pixels do lado esquerdo, 20 do lado direito, 10 em cima, 10 embaixo, eu posso ter valores diferentes, né, para cada lado da minha caixa. Mas se eu deixar desse formato aqui, eu estou dizendo que eu tenho 20 pixels de cada lado. Então, voltando no tamanho total da caixa, 200 pixels do conteúdo, que é o texto, mais 20 pixels do lado direito, mais 20 pixels do lado esquerdo e mais 10 pixels, que é a grossura ali, né? A espessura da minha borda. Ou seja, eu tenho um total de 260 pixels. Então, isso é importante. Do jeito, né, sem eu configurar nada, se eu olho o widget 200 pixels, eu posso estar interpretando errado. Eu posso estar achando que é um tamanho, quando na verdade a minha caixa está com um tamanho diferente. Né? E se a gente contar a margem, então, além dos 260 pixels, a gente ainda tem 30 pixels de margem do lado direito e 30 pixels de margem do lado esquerdo. Vamos voltar lá? Né?
Então, pessoal, embora aqui está sendo exibido uma debaixo da outra, mas imagina o seguinte, né? A margem aqui, olha, a gente está sempre trabalhando com 30 pixels, também de cada lado. Então, assim como o padding, a margem também é 4 lados, né? Ou seja, eu posso definir a margem para esse lado, para esse lado, para esse outro e para esse outro. Ou se eu colocar igual aqui margem 30 pixels, ele vai atribuir 30 para todos os lados. Ok? Muito bem, pessoal. Então, esse ponto é muito importante, né? Se a gente simplesmente deixar assim o nosso CSS, esse widget de 200 aqui não corresponde ao tamanho total da nossa caixa, mas sim apenas ao conteúdo, ou seja, apenas aquilo que está escrito aqui, né? Ó, no caso aqui, parágrafo 1, né? Claro que o escrito que eu coloquei não pegou os 200 pixels, né? Mas ele vai todo esse conteúdo aqui, né? Até a parte final aqui, onde tem mais um tantinho de padding de 20 pixels, igual tem aqui. Ok, pessoal? Muito bem. Bom, será que tem como a gente mudar isso? Tem. É aqui onde nós temos o Border Box. O Border Box é uma configuração que a gente coloca no CSS que altera, né, o tamanho aqui, né, do nosso widget, que altera o comportamento do nosso widget, né? Então, perceba nesse outro exemplo aqui, pessoal, que lá no arquivo CSS, né, onde eu defini a regra caixa, eu coloquei um asterisco, abri e fechei chaves, coloquei assim, box-sizing, border-box. Então, esse border box, ele vai começar a alterar, né, aqui a forma como esse widget trabalha. Nesse formato, quando eu coloco essa configuração, pessoal, então isso aqui muda, né? Então, eu passo a ter aqui, né, o total da caixa como sendo 200 pixels. Ou seja, esse meu espaço da borda até aqui vai dar, então, os 200 pixels. Então, vai ser o content, o padding e border. Ou se eu encarar aqui as margens, né, eu vou ter o espaço de 260 pixels. Então, se você notar, pessoal, perceba, né, que as nossas caixinhas, quando a gente colocou esse border box, elas ficaram um pouco diferentes, né? Olha, eu vou voltar lá no slide. Olha só como era sem o border box e como ficou, né? Então, perceba que tem essa diferença. Então, quando eu coloco esse border box, esse widget altera, né, o comportamento. E hoje, né, é muito comum a gente poder ter, né, essa parte aqui dessa configuração do border box trabalhando um pouco diferente, né, aqui a parte do widget. Muito bem. Então, a gente viu, falando bastante de teoria, mas vamos ver um pouquinho de código? E vamos fazer esse exemplo que a gente mostrou aqui nos slides, pessoal, lá no código para vocês visualizarem tudo que a gente está falando, tá bom? Muito bem, então vamos para a parte prática. Vamos abrir o Visual Studio Code e vamos fazer isso aqui na prática. Muito bem, pessoal. Então, aqui no Visual Studio Code, vamos aqui em File, Open Folder. Vamos lá na unidade C, dois pontos. Nossa pastinha Curse. Nós vamos criar aqui uma outra pasta, né? Nós vamos dar o nome aqui de HTML traço espaçamento, só que sem o C cedilha, né? Vai ficar espacamento, ok? Muito bem. Então, vamos selecionar essa pasta. Vamos clicar aqui, nós confiamos nos autores. Vamos fechar aqui essas abinhas. Muito bem, pessoal. Então, o que nós vamos fazer primeiro, né? Primeiramente, vamos criar aqui o nosso arquivo, né? CSS. Então, new file, vamos colocar aqui styles.css. E aqui no conteúdo, pessoal, do styles, a gente vai colocar aqui assim, ó, ponto caixa, né? Então, a gente vai criar uma classe caixa. Vamos colocar o widget dela de 200 pixels. Vamos colocar aqui o padding, né? De 20 pixels. Vamos colocar border de 10 pixels, solid
e vamos colocar aqui que é a cor black, ok? E a margem, né? Margem, vamos colocar aqui também, né? De 30 pixels, ok? Então, esse aqui é o conteúdo aqui, né, do nosso style, certo, pessoal? Então, a gente pode utilizar, né, essa classe, né, em qualquer elemento, né, que a gente deseja. Então, a gente vai usar lá um elemento, né, de parágrafo para a gente visualizar isso daqui, ok? Então, vamos criar agora o HTML. Então, botão direito, New File, index.html. E aqui no index.html, pessoal, deixa eu copiar aqui, né, meu conteúdo, só para a gente facilitar aqui a nossa aula. Então, olha só. Criei aqui o doctype, HTML. No head, coloquei o title box model. Fiz o link, né, para o nosso styles.css, que está aqui. E aqui no body, pessoal, a gente colocou 3 parágrafos. Perceba só, nós temos aqui 3 parágrafos. Cada parágrafo está usando, né, o estilo, né, a classe chamada caixa, ok? Cada um está utilizando aqui, né, a parte ali de caixa, ok? Muito bem. Então agora, pessoal, vamos visualizar como que fica? Deixa eu salvar. Vamos abrir isso daqui no File Explorer. Deixa eu abrir aqui a página HTML. Olha só, pessoal. Então, estamos aqui, olha. Então, temos aqui parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. Né? Se a gente notar, perceba, né, pessoal? Vamos voltar aqui no Style. Deixa eu deixar o Style e aqui a caixa. Então, perceba, né? O widget, nós colocamos aqui 200 pixels. Então, olha, essa parte aqui, parágrafo 1, né, até o conteúdo, até o final aqui, né, dá 200 pixels. Por isso que todas as caixas estão aqui, né, com os mesmos tamanhos. Então, temos 200 pixels aqui no conteúdo, embora parágrafo 1 só ocupe uma parte desses pixels, né? Talvez um pouco menos da metade. Mas nós temos aqui 200 pixels, ok? Depois nós temos o padding. Então, o padding, pessoal, é essa partezinha aqui, né? Entre o conteúdo e a borda. Né? Então, nós temos 20 pixels de cada lado. 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui e 20 aqui. Depois, nós temos a border. Né? A borda mesmo, que ela tem, né? Um tracejado aqui preto, né? E esse tracejado está pegando 10 pixels. Então, a gente tem 10 pixels aqui, 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. Certo? E depois a gente tem o espaçamento, né, pessoal, dessas caixas, né? Que aqui são os espaçamentos de 30 pixels, né? Então, aqui, cada lado, né, de 30 pixels de espaçamento de margem entre as caixas, certo? Muito bem, pessoal. Então, esse daqui é o jeito, né, que fica se a gente não colocar, né, aquele conteúdo, aquela palavrinha mágica, aquela propriedade mágica, por assim dizer, né, que é a parte do border box. Vamos fazer o border box aqui para a gente ver como fica? Então, vou aqui no início, colocar aqui o sinal de asterisco, abro e fecho chaves e vou digitar box, traço sizing e vou alimentar como border box. Vamos salvar aqui. Então, percebo, pessoal, vou dar um F5 aqui, olha, vou atualizar minha página. Note que as minhas caixas agora, né, elas estão com um tamanho diferente, diminuiu o tamanho. Por quê? Porque agora os 200 pixels, ele está contando toda essa parte aqui, né, desde a borda aqui, né, até o final. Ok? Então, tudo isso daqui ficou 200 pixels. Ok, pessoal? Muito bem. Então, pessoal, deu para a gente ver que esse box size, né, ele faz essa alteração e altera a maneira da gente pensar aqui com o widget, certo? Muito bem, mas o que nós então temos que resumir e tirar, né, de ponto importante aqui dessa aula? Vamos fazer um resumo. Então, primeiramente, pessoal, cada elemento, qualquer coisa que a gente coloca, né, seja aqui parágrafo, seja H1, seja input, tudo que a gente coloca é como se fosse caixas. Claro que você não vê elas sempre com formato de caixas, porque nem sempre elas têm as bordas. Mas, no final das contas, né, é como se tudo fosse caixas. E a gente pode controlar os espaçamentos dessas caixas. Tanto o espaçamento interno, né, tendo aqui o widget, né, a parte aqui do padding,
quanto também o espaçamento, né, externo, que tem a parte aqui das margens. Então, padding, borda, widget, tudo isso aqui é a parte interna. E depois a gente tem aqui, né, a parte externa, como sendo ali, né, as margens, ok? Muito bem. Então, isso é algo importante para a gente gravar. E qualquer elemento que a gente vai colocar, a gente pode configurar o widget, a gente pode configurar o padding, borda, né? Nem sempre tem borda, mas se a gente quiser, a gente pode colocar. E a margem também. Então, qualquer elemento, a gente pode configurar essas coisas aqui, essas opções, esses espaçamentos. E a gente viu também que no caso do widget, quando esse box size não está border box, então isso daqui se refere, né, apenas ao conteúdo. E quando está border box, se refere ali pegando toda a parte, inclusive, da borda e do padding também. Ok? E a maioria das coisas que a gente vai ver por aí, né, provavelmente vai estar aí com border box, né, transformando, mudando aqui essa visão aqui do widget. Ok? Então é importante você saber essas diferenças. Legal, né? Muito bem. Então, pessoal, nessa aula nós vimos aqui, né, bastante sobre como está aí, né, como são os elementos, como são os espaçamentos. Mas ainda faltam algumas coisas para a gente entender sobre isso. Por exemplo, por que que um parágrafo ficou aqui debaixo do outro, né? Por que que uma caixinha aqui está debaixo da outra, né? O que que configura isso? Então, esse é assunto para próximas aulas. E eu te espero, então, na próxima aula para a gente continuar esse assunto. Até lá!